Gravando. Beleza. Gente, eu mandei para vocês a foto da pirâmide dos níveis neurológicos. Deixa eu abrir ela aqui para ficar bonitinho. E hoje a gente vai falar sobre essa pirâmide. E o que essa pirâmide pode influenciar na gente? A gente consegue ver as questões de mudanças. Então, quanto mais alto a gente estiver nessa pirâmide, mais difícil é mudar. Então, vamos ver se eu compartilho a tela aqui com vocês. E aí eu vou falando. Não, vamos sem compartilhar a tela mesmo. Então, vamos começar entendendo que as mudanças, elas podem ocorrer em vários níveis. Então, eu mandei a imagem da pirâmide para vocês poderem já dar uma olhada. Então, na base da pirâmide, a gente vai ter o ambiente. Depois o comportamento, capacidades e habilidades, crenças e valores, identidade. E lá em cima da pirâmide, na pirâmide que eu mandei para vocês, nem tinha de propósito, tem a nossa espiritualidade. Então, o que acontece? Basicamente, quem assistiu o Poço, talvez lembre da frase que o velhinho disse, não, que o personagem principal falou. Ele fala, chega uma hora que a menina que colocou ele lá dentro, ela tá querendo causar uma mudança. E ela recebe a comida, separa 2 pratinhos dela, né? Ou separa a porçãozinha dela, separa 2 porções para as pessoas de baixo e pedem para as pessoas de baixo fazerem o mesmo. O que acontece? As pessoas ignoram ela. E aí, o personagem principal, que eu não vou... Boteng? Não sei que ele tem nome de arroz. Enfim, o que ele faz? Ele fala para essas pessoas que ele vai cagar na comida deles se eles não cumprirem o que ela está pedindo. E aí ela fala, mas e as pessoas de cima? Aí ele fala, as pessoas de cima não tem como mudar. Por quê? Porque eu não consigo cagar para cima. Ele fala essa frase e é isso. Então, os níveis de baixo da pirâmide, eles não vão mudar o nível de cima. Então, se a gente muda o nosso ambiente, isso não vai mudar o nosso comportamento. Mas quando a gente muda em cima na pirâmide, automaticamente tudo embaixo tende a mudar, fica mais fácil de mudar. Então, o nível abaixo, você mudar o seu ambiente, não vai mudar o seu comportamento. Aquela frase, né? Você sai da favela, mas a favela não sai de você. Enfim. Por quê? Você pode mudar o seu ambiente, mas isso não quer dizer que vai mudar os níveis acima. Então, o nosso ambiente, ele vai falar sobre restrições e oportunidades. Então, os nossos ambientes, eles vão dar restrições e oportunidades para a gente. E eu vou passar aqui e a gente vai aprofundar ao longo da aula, fiquem tranquilos. Então, depois do ambiente, vem o comportamento, que vai falar de ações e reações. Então, são o que eu faço, quais são os meus comportamentos. Depois disso vem a nossa capacidade, que é como eu faço. Então, no ambiente, a gente vai ver onde a gente faz, quais são as oportunidades e as restrições que a gente tem. Depois a gente vai ver o que a gente faz, depois nas capacidades, as nossas habilidades, como a gente faz. Depois a gente vai para crenças e valores, que é o porquê a gente faz. Com qual razão, qual o motivo de eu fazer, certo? Crenças e valores. Depois a gente vai para a identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? E a gente já falou disso nas outras aulas e a gente vai aprofundar hoje. E depois vem a nossa espiritualidade, que é a nossa visão, o nosso propósito, é a nossa conexão com outras pessoas, com
Deixa eu desativar o áudio. Pronto. Pronto, beleza. Então, a espiritualidade é algo acima ainda, que é a nossa visão, o nosso propósito. Então, a gente não vai aprofundar muito. A gente vai trabalhar basicamente até a identidade, que foi a pirâmide que eu mandei para vocês. Então, vamos lá. Quanto mais baixo na pirâmide, menos eu me comprometo. Então, vamos dar um exemplo. Você chegou atrasado no trabalho. O que você vai falar? Você vai pôr a culpa no ambiente. Ah, porque estava trânsito, porque o ônibus se atrasou. A culpa não é sua, a culpa é do ambiente. Quanto mais para baixo da pirâmide, menos comprometido eu estou. Então, se a gente sobe um pouquinho, se a gente sobe e vai para os nossos comportamentos. Eu tô olhando para cá porque eu tô olhando para a pirâmide o tempo inteiro. Então, se a gente vai para o comportamento, é mais difícil você chegar para o seu chefe e falar: olha, eu me atrasei porque eu esqueci que eu tinha que chegar a essa hora. É um comportamento seu. Mais difícil ainda é você falar que, por exemplo, você se atrasou porque você não sabe, então é a capacidade e habilidade, você não sabe colocar um despertador para acordar no horário. Então é muito mais difícil você dar uma resposta em que você vai comprometer a sua capacidade ou a sua habilidade. Mais difícil ainda é a gente entrar numa desculpa, por exemplo, de crenças e valores. Então, dificilmente você vai chegar no seu chefe e vai falar: eu não cheguei no horário porque eu acredito que o capitalismo seja algo que esteja destruindo a sociedade e que eu acredito que eu deva fazer o meu horário. Ou então, mais difícil ainda, é a nossa identidade. Então, você vai falar para o seu chefe: ah, eu cheguei atrasada porque eu sou assim, ponto final, eu sou atrasada. Ninguém vai falar isso para o chefe. Subindo ainda para a espiritualidade, para a nossa missão, você não vai falar para o seu chefe que você não foi trabalhar porque você sentiu que hoje não seria um bom momento para trabalhar. Sentir que hoje eu deveria ficar na cama. Se você sentiu que você deve ficar na cama, muito provavelmente você vai usar uma desculpa do ambiente. Vai falar que emperrou a porta. Então, quanto mais para cima na pirâmide, mais a gente se compromete. Quanto mais para cima na pirâmide, maior é a mudança. Mas também, quanto mais para cima você vai nessa pirâmide, mais difícil é mudar. Deixa eu ver o que a gente falou. Sim, a gente se admite para você. A Giovana falou: eu admito para mim mesma que sou atrasada, mas para o meu chefe não. Então a gente vai falar bastante ainda de identidade mais para o final da aula. Deixa eu admitir a Cirlei aqui. Mas vamos lá, vamos entender como funcionam as mudanças. Por exemplo, aqui a gente tem um ambiente. O nosso grupo, onde a gente faz as nossas lives, é um ambiente. Então, é no ambiente que ocorrem as mudanças. É onde você tem a oportunidade de mudar. Sem oportunidade, dificilmente há mudanças. Então, o que eu estou criando aqui? Um ambiente onde tem oportunidade de mudar. Só que o que acontece? Se a gente começa a mudar só pelo ambiente, isso é uma mudança muito longa, muito difícil. Então, a gente tem um ambiente. Tem um ambiente que gera oportunidade de mudança. Ótimo. Depois disso, para onde a gente vai? Para o comportamento. Eu preciso aproveitar esse ambiente e adequar o meu comportamento, mudar o meu comportamento. Qual é o comportamento que a gente espera nesse grupo?
que as pessoas entrem na live. Entrar no horário, vou me programar, vou mudar o meu comportamento para chegar no horário da live. Fazendo isso, ou mesmo que eu não chegue no horário, mas eu vou me programar para assistir as aulas gravadas, que por enquanto ainda vão ser gravadas. Esse é um comportamento, então eu vou me comportar para assistir as aulas. E o que tem nas aulas? Uma capacidade, uma habilidade. Nas aulas passadas eu ensinei a auto-hipnose. A auto-hipnose é uma ferramenta, é uma habilidade. E a habilidade necessita de conhecimento, certo? Então, o que eu passo para vocês são conhecimentos que vão se tornar, se vocês usarem a habilidade de vocês, em ferramentas de transformação. Depois disso, vem as nossas crenças e valores. E aqui eu vou fazer uma pausa. Tem aquela frase típica, né? Eu não consegui colocar Sirlene ainda. Tem aquela frase típica. Eu preciso ver para crer. Se você precisa ver, quando eu vejo que tem uma caneta na minha mão, eu não preciso mais crer que tem uma caneta na minha mão, porque eu já sei. Então, o acreditar, ele está ligado a algo impossível. Positivo. Então, quando eu... Deixa eu ver se a Cirlei está fazendo barulho aqui. Está fazendo barulho. Pronto. Então, eu preciso acreditar. E acreditar, eu acredito em algo que hoje é impossível. Então, tudo que existiu, ele tem uma crença em algo impossível. Então, por exemplo, o avião. Ele existia, essa crença de que o avião, de que o homem podia voar, existia na cabeça do Santos Dumont, por exemplo. E até ele conseguir fazer o avião, era uma crença dele. Ele acreditava que poderia fazer isso. Então, enquanto a gente não põe a mão, a gente não realiza, a gente não vê, a gente acredita. Depois que a gente vê, a gente não precisa mais acreditar porque a gente já sabe. Então, as crenças, elas estão ligadas nos valores. Por quê? O que acontece? O valor, ele dá força para a crença. E a crença, ela materializa o valor. Então, por exemplo, ser honesto é algo que eu valorizo. Se eu começar a apertar e perguntar por quê, mas por quê, em algum momento eu vou falar a frase: eu valorizo a honestidade porque eu acredito que esse deve ser o caminho correto. Ser honesto é uma crença minha que vem de um valor. Eu valorizo a honestidade. Então, o valor e a crença, nossas crenças e valores, eles estão unidos. Ou seja, a crença e o valor vai dizer o porquê algo é importante. Então, as nossas crenças e valores vão dizer o porquê algo é importante. E aí, cada um vem aqui com uma crença, com um valor, esperando, acreditando em algo. E o conhecimento. Então, esse trabalho que a gente faz aqui, a gente está subindo devagarzinho. Então, a gente está trabalhando ambiente, vai trabalhar comportamentos, e a gente vai chegar lá em cima, na identidade. Temos aqui a Giovana. A Giovana é advogada. Essa é uma identidade dela. Advogada. Quando a Giovana se formou advogada, ela assumiu uma nova identidade. Isso, deixa eu achar a nossa piramidezinha. Então ela mexeu lá em cima, quase no fim da pirâmide. Ela mexeu na identidade. Ela gerou uma nova identidade. Agora ela é advogada. E isso mudou, ou trouxe uma nova crença, e a gente vai ver isso. Uma nova crença e um novo valor para ela. Por quê que ela
é advogada. Porque ela acredita em algo e ela faz isso com base nos valores dela. E mais abaixo, quando ela se forma advogada, ela tem as capacidades e habilidades para exercer isso. Então, ela tem a capacidade e habilidade de ser advogada. E o que ela faz? Ela se comporta como uma advogada. Ela tem o comportamento de uma advogada. E mais abaixo, ela trabalha, ela frequenta ambientes de advogados. Então, quando a gente muda a nossa identidade lá em cima, tudo para baixo se transforma. Então, quando eu mudo a minha identidade, os comportamentos que eu tinha antes não fazem mais sentido. Por exemplo, eu sou casado. Sou casado há um pouquinho mais de um ano. É uma nova identidade. Agora eu tenho a identidade de casado. Isso faz com que, por exemplo, um comportamento de sair para balada, para curtir, conhecer gente nova, novas mulheres, não faça mais sentido. Então, a crença que eu tinha como solteiro, quando eu mudo a minha identidade para casado, muda tudo para baixo. Então, antes eu era solteiro. Eu morava na casa dos meus pais. Hoje eu sou casado. Eu mudei o meu ambiente, porque eu mudei minha identidade. O meu comportamento agora é diferente. As minhas habilidades também, porque agora eu sei cozinhar e lavar louça. Então, mudou as minhas habilidades. Eu adquiri habilidades compatíveis com a minha nova identidade. A minha crença também muda. Às vezes não, às vezes você mantém, mas muda, porque eu mudei a minha identidade. Então, veja o que a nossa identidade faz com nós mesmos. Então, você que está aí assistindo, pode ter diversos tipos de queixas, várias queixas. Perceba aonde está essa queixa. É um problema que eu preciso de habilidade para resolver? É um problema que eu preciso mudar meu comportamento? Eu preciso mudar o ambiente? Eu preciso mudar o que eu acredito, o que eu valorizo para mim? Ou eu preciso mudar minha identidade? Então, voltando lá nas primeiras aulas que a gente falou sobre a nossa identidade. A nossa identidade é uma roupa. Cuidado de não derrubar o microfone. A nossa identidade é uma roupa que a gente veste para se relacionar com o mundo externo. Então, no meu mundo interno, eu tenho os meus valores. A Giovana, como advogada, ela tem os valores dela, que podem ser diferentes dos valores de quando ela coloca a roupa de advogada. Então, perceba, novamente a gente vai voltar na identidade e nas nossas personalidades. Então, se a Giovana vai se relacionar com o namorado dela, com a roupa, com a personalidade de advogado, vai ter conflito, vai estar errado. Então, novamente, as nossas identidades vão influenciar tudo para baixo. Vai influenciar as nossas crenças, os nossos valores, as nossas capacidades, as nossas habilidades, os nossos comportamentos e o nosso ambiente. Então, quando eu mudo a minha personalidade, quando eu troco de roupa, eu mudo toda a estrutura para baixo. Certo? Dúvida, gente? Tá claro? Então, novamente, se tiverem dúvidas, vão mandando, eu vou complementando aqui. Ninguém é nada. A Giovana advogada é uma identidade dela. Quem ela é realmente vai estar mais acima, na espiritualidade. Então, qual é a missão da Giovana? O que mais? E o que mais? A espiritualidade e o que mais? É se conectar com o mundo. Então, qual é a visão? Qual é o propósito? Qual é o meu objetivo? Então, lá em cima, se você muda
Lá em cima, que é muito difícil, mudar sua visão de mundo, seu propósito, seu objetivo, isso vai influenciar na sua identidade e assim por diante. Vamos ver. Pelo fato da identidade impactar em todos os setores abaixo, ela pode ser, com certeza. Pelo fato da identidade impactar tudo embaixo, é muito difícil mudar. Então, eu falei já nas outras aulas sobre a nossa casinha emocional, a nossa identidade emocional. Então, a gente veste uma roupa que é como se fosse o uniforme que a gente põe para ir para a escola, põe para ir trabalhar. Essa roupa que a gente veste na maior parte do tempo é a que a gente mais se identifica. Mas essa roupa não é você. A Giovana não é advogada. A Giovana é muito mais do que uma advogada. A Mariângela não é a mãe superprotetora. Ela é muito mais do que isso. A mãe superprotetora, a advogada, são personalidades que você veste para se relacionar com o mundo. Então, quando você percebe que isso é uma identidade, isso não é quem eu sou. Você é muito mais do que isso. Isso é uma identidade. E tudo bem, eu posso ter a minha identidade de advogada que precisa resolver um monte de coisas. Mas, quando chegar na minha casa, eu vou pegar outra identidade. Então, como você faz essa troca de identidades? É fácil? Não é. Mas você faz o tempo inteiro. Você sai do trabalho, você toma um banho, tira a roupa, coloca o seu pijama e pronto. Você virou a filha, você virou a mãe, você virou a esposa, enfim. Então, essa troca de personalidades é o segredo. Por quê? Porque se você se identifica, você incorpora tudo isso para você. Então, você vai levar as suas crenças, os seus valores para todas as outras relações. Então, a gente pegou aqui um exemplo que é bom, da Giovana. Ah, eu sou advogada, advogado. Ótimo, é uma profissão nobre. O médico, quando se forma médico, também é a mesma coisa. Ele cria uma nova identidade. Então, é claro que no caso das profissões, é uma construção demorada. Então, ela vem de baixo para cima. Como é que a Giovana fez? Ela entrou na faculdade, aí ela tinha o comportamento de ir às aulas e estudar. A gente espera, né, Gi? Com isso, ela foi adquirindo uma habilidade. Ela foi criando uma crença sobre como advogar, o que ela queria defender, e aí ela criou a identidade. Então, a gente falou o efeito ao contrário, que ela mudou a identidade, mas ela foi crescendo isso. Quanto tempo ela levou? 4 anos. 4 anos, 6, 8. Porque você vai construindo. Então, você pode fazer o caminho de baixo para cima. Estudou bastante. Então, você pode fazer. Só que entenda, você mudar o seu ambiente, você ir para a faculdade e não mudar o seu comportamento, não vai mudar a sua capacidade e habilidade. Você só se matricular na faculdade e não mudar o comportamento, não vai mudar a sua capacidade, muito menos as suas crenças e valores. Quem dirá a sua identidade? Então, o ponto é, olhemos para as nossas identidades e vamos observar que essas identidades são roupas, são personalidades que a gente veste. Ninguém é nada. Ah, eu sou muito ansioso. Ah, eu sou muito depressivo. Ninguém é nada, você está. É uma identidade. E a nossa mente, ela quer grudar numa identidade. Ela quer se conectar. E a gente precisa parar de nomear as coisas. Isso é isso é aquilo. Não. Fica com o que é, observa. Não precisa dar nome para as coisas. É normal, né, no relacionamento. O casal tá morando junto há 5 anos. Vocês são casados? Não, não sou casado. Por quê? Porque eu não assinei o papel. Você está casado. Você não é casado. Você está. Então fica com o que é de verdade, com a essência das coisas. Então,
Qual que é o objetivo dessa aula? É novamente reforçar a questão da identidade. Nós não somos nada. Eu não sou professor, eu não sou terapeuta. Eu estou, nesse momento, eu estou professor. Eu estou professor barra terapeuta. Daqui a pouco, eu estou outra coisa. Então, se eu sair daqui e for me relacionar com a minha esposa, falando sobre essas coisas, vai ser extremamente chato para ela. Se eu ficar analisando ela, ficar falando, olha, esse comportamento está errado, isso vai ser extremamente ruim. Olha lá, a gente tem mais 10 minutos. Então, entendam. Formalizo aqui. Entendam. Você está. O que você sente é uma personalidade, é uma identidade. Quando você consegue perceber essa identidade, você tem clareza. Quando você percebe que isso é uma identidade, você tem clareza para se afastar e olhar isso de fora. Então é isso, esse exercício que a gente precisa fazer. Lembra daquela aula? Quem me sofre? Então, as nossas escolhas, novamente, estão limitadas às nossas identidades. Então, a identidade, a roupa que eu estou vestindo, ela vai limitar a minha capacidade, a minha habilidade, comportamento, meu ambiente. Então, você pode mudar. Você pode mudar. Então, eu, na identidade de terapeuta, eu nunca ia fazer isso. Fazer um grupo para passar conhecimento, para passar isso para vocês. Então, o que aconteceu? Eu aprendi essa visão, falei, olha só, deixa eu sair daqui, o que eu posso fazer sem ser terapeuta? Porque eu, como terapeuta, durante a pandemia, estava fadado a falir, porque eu não podia ter contato, eu teria que fazer terapia online, que é o que eu estou fazendo aqui, mas só isso é muito pouco. Então, você vai lá, o que mais? Qual o objetivo? Passar conhecimento. Então, o conhecimento é que transforma. Com o conhecimento traz habilidades para você transformar. Então, a gente gerou um ambiente, estamos trabalhando um comportamento e eu estou dando habilidades para vocês. Conhecimento é habilidade. Com esse conhecimento, vocês podem gerar novas crenças, acreditar em novas coisas. Então, é muito comum a identidade de vítima. Eu tô com uma cliente assim. Então, ou é o papel de vítima, ou é o papel da criança birrenta, a criança. Não, eu não sei, eu vou me trancar no meu quarto. Então, quando a gente está no papel da criança, e a gente entra nesse papel várias vezes, inclusive eu, a gente tem que ter a percepção de olhar por que eu estou sofrendo. Pera, isso não é uma atitude que condiz comigo. Então eu estou vestindo uma personalidade. Percebe que essas trocas de personalidades ela vem forte, vem e a gente nem percebe. A gente está aqui trabalhando, advogando, a gente recebe uma notícia, e isso muda a nossa personalidade automaticamente, porque as emoções influenciam. Eu falei disso já também, as emoções vêm e ela ativa na nossa mente um caminho neural que vai dar um sentimento. Então, vem uma emoção, a emoção é só uma emoção. Vem uma informação externa que vai gerar uma emoção. Essa emoção está ligada a um sentimento. Então, por exemplo, a raiva, ela geralmente está ligada à frustração, a coisas assim. Isso vai gerar uma explosão ou vai gerar um outro sentimento. Só que isso é automático. É automático. A nossa mente automatiza as coisas. Então, vem a bomba, né? Pum, recebe a informação, joga uma emoção que vai ligar no sentimento e vai disparar hormônios no nosso corpo. Então, o medo. O medo vai disparar o quê? Adrenalina, cortisol. O que a adrenalina vai fazer? Vai acelerar o corpo, às vezes dá formigamento. Por quê? A nossa mente, o que ela faz? Ela ativa os nossos instintos. Se eu tô com medo, tem algum problema. Então, o corpo prepara, a sua mente prepara o corpo para lutar ou para sair correndo. O que vai acontecer? O sangue vai para os braços, vai para as pernas.
tudo porque você sentiu medo. Então, as emoções influenciam o nosso corpo e automaticamente influenciam na nossa personalidade. Então, o que a gente precisa fazer? Estou sofrendo. Quem em mim está sofrendo? Respira fundo, conta até 10. Quem em mim está sofrendo? As nossas escolhas, as nossas atitudes são determinadas, são limitadas pela personalidade que a gente está vestindo. Então, quando a Giovana é advogada, ela não é carinhosa. Se ela leva a advogada para o relacionamento, ela não leva o carinho junto. Certo? Dúvida, gente? Quem não assistiu às aulas passadas, aproveita que tem poucas. E a gente está fazendo uma por semana, dá para assistir. Assistam às aulas passadas que tem mais aprofundado esses conhecimentos. Mas entendam, essa tabela, esse triângulo serve para vocês analisarem o problema que vocês estão experimentando, estão sentindo. Onde ele está? É uma questão de identidade? Se eu mudar minha identidade, resolve o problema? Às vezes eu não preciso mudar a identidade. Às vezes só mudando o ambiente ou mudando uma habilidade, eu já consigo solucionar esse problema. Então, observem essa tabela, olhem e observem onde está o problema de vocês. A questão é clareza. O conhecimento vai trazer clareza. Vocês tendo clareza, vocês conseguem observar. Olha, estou errando aqui. O problema está aqui, ó. Me falta uma habilidade. Qual habilidade? Ser paciente. Está faltando essa habilidade para mim. Como que eu vou ser paciente? Vamos subir. Qual é a minha crença sobre a paciência? Qual é o valor que eu dou para a paciência? Ou sobe mais. Qual identidade minha é mais paciente? Como essa identidade faz para ser paciente? Porque às vezes a sua identidade de advogada não tem paciência. E ela precisa. É só essa questão. Preciso de um pouco mais de paciência. Então você vai olhar lá. A minha identidade está ok. Minha crença e valor está ok. Mas eu preciso melhorar essa habilidade. Eu preciso de habilidade. Ou o ambiente que eu estou é muito ruim. E esse ambiente atrapalha. Então muda o ambiente. Certo? Perceba onde está o problema. A gente tem mais 1 minuto. Vai acabar. Deixa eu encerrar a gravação. E se vocês tiverem dúvida... Não, cancela essa gravação. Quem está no YouTube já sabe, né?